tá? Nós estamos caminhando para o final. Hoje o capítulo 37 pela manhã, o 38 à noite. Estava mostrando a esposa ontem que nós começamos a exposição de Êxodo em fevereiro de 2024. No dia 25. Nós vamos terminar Êxodo no dia 22 de fevereiro de 2026. Sabe o que isso significa? Nada. Oremos, irmãos. Ó Senhor, obrigado, Deus, agora clamamos para que o Senhor bondosamente nos instrua, aplique, nos mova, nos fortaleça, para que não venhamos somente ser ouvintes, Senhor, mas também praticantes, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, uma das perguntas importantes dentro da narrativa bíblica é: quem é Deus? Quando você faz essa pergunta, você vai observar a confusão que se instala, não nas Escrituras, mas no mundo. Por quê? Porque poucas questões produzem tantas respostas contraditórias, e talvez por isso a Escritura se preocupe em dizer quem é Deus. Muitos, na verdade, muito, melhor dizendo, se diz sobre Deus, sobre o que Ele faz e até sobre o que Ele jamais faria. Muitos também dizem o que Deus diz e até sobre aquilo que Ele nunca disse. Nesse cenário confuso, quase tudo acaba sendo justificado em seu nome, e o resultado é trágico. Um Deus que é moldado à conveniência humana, usado para legitimar desejos, decisões e até mesmo pecados. Contudo, por que a Escritura se preocupa tanto em definir quem é Deus? Porque a confusão se instala naturalmente se essa perspectiva for deixada ao homem. E é natural que observemos isso. Quando as pessoas querem falar sobre Deus, não é o Deus que se revela. E quem, óbvio, destoando da verdade, fala em nome de Deus, não está revelando a Deus, mas denunciando o quão distante está de compreender verdadeiramente quem Deus é. Por isso, irmãos, uma maneira segura que Deus deu a Israel para que o povo compreendesse quem é Deus, consiste no tabernáculo. E é importante estudar o tabernáculo, a morada de Deus no meio do seu povo, justamente por causa disso. Não por causa da genialidade arquitetônica, nem refinamento estético, mas justamente porque essa estrutura que Deus ordenou, ela é objetiva a apontar para realidades a respeito do próprio Deus. E é o que nós vamos ver isso novamente. Não há nada do que vocês vão ouvir hoje é novo, até porque já tivemos a oportunidade de analisar com mais detalhes o que nós vamos falar hoje. No entanto, nós vamos ver esta mesma verdade, como Deus se revela através do tabernáculo. E neste caso, hoje, a partir da Arca da Aliança, a partir do propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro, o altar do incenso, o óleo e o incenso santos. E, óbvio, não são mobílias religiosas simplesmente, porque justamente cada uma delas comunica quem Deus é e, óbvio, como Ele se relaciona com o seu povo. Então, naturalmente, irmãos, o tema do nosso sermão é quem é Deus. E a partir do texto nós vamos aprender que Ele é poderoso,
santo, misericordioso, provedor, presente, luz e vida, e aquele que se revela como Deus que ouve e age soberanamente em favor do seu povo, destoando automaticamente do que o mundo pensa a respeito de Deus. Vejamos isso, irmãos, a partir da Arca da Aliança, capítulo 37, verso de número 1 ao verso de número 9. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, 66 centímetros de largura e 66 de altura. Ele a revestiu de ouro puro por dentro e por fora, e pôs um remate de ouro ao redor. Fundiu para ela 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos da arca, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. Fez também cabos grossos de madeira de acácia e os revestiu de ouro. Passou os cabos pelas argolas nos lados da arca, para que ela pudesse ser carregada por meio deles. Fez também um propiciatório de ouro puro, de 1,10 m de comprimento e 66 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro nas 2 extremidades do propiciatório. O querubim na extremidade de uma parte e o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam de frente, um para o outro, olhando para o propiciatório. Irmãos, nós já vimos em detalhes todos esses elementos na exposição que nós fizemos no capítulo 25. Aqui, então, nós precisamos entender o seguinte. Notem que, da mesma forma no capítulo 36, o fez aqui, ele é repetitivo justamente pelo fato deles estarem fazendo tudo conforme o Senhor havia ordenado. Se no capítulo 36 fizeram, aqui nós vemos o Senhor mostrando mais uma vez que os artistas estão seguindo as instruções do Senhor. Então, o que está sendo feito aqui? A Arca da Aliança. Um baú portátil, como vimos, material de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. Aproximadamente 1,20 m de comprimento, 60 centímetros de largura, 60 centímetros de altura, e estava ali, como nós bem sabemos, para representar o trono de Deus no meio do seu povo. Era símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Isso é perceptível pelo item que lhe acompanha. Nós estamos falando do propiciatório, aquela cobertura que nós falamos, também feita de ouro puro. Não se esqueça, quanto mais próximo, quanto mais profundidade espiritual, mais o material é exigido em sua categoria superior. Aqui também ele é de ouro. O detalhe, lembre-se, sobre ele estavam 2 querubins de ouro batido, que formavam não um encaixe, mas uma peça em cima do propiciatório, a tampa. Eles estavam nas extremidades, suas asas estavam estendidas e elas cobriam, como se tocassem uma nas outras, o baú que estava em cima, ou o propiciatório. Ou seja, o propiciatório era o lugar onde o sangue era aspergido e justamente a face dos anjos estavam inclinadas para o ponto central. Por que isso? Nada decorativo, tudo era revelação. Como nós falamos, a Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo, e os querubins ali voltados justamente mostra que essa imagem está revestida de glória, mostra que aquele que ali se apresenta e se revela, ele é poderoso, ao mesmo instante também que é santo.
Não é interessante notar que quando o Senhor expulsou o casal, é colocado querubins para proteger o Éden, justamente esses mesmos anjos estão ali cercando o trono divino. Por quê? Querubins não são vistos como anjos dóceis, mas justamente figuras poderosas, ministros da justiça divina. Então, quando se percebe em visão a presença deles sobre a tampa do propiciatório, com as asas estendidas, não olhando para cima, mas olhando para baixo, tudo isso proclama que aquele que ali aparece e que se revela é santo, ele é separado, ele é temível, e que ninguém se aproxima dele de forma leviana. E justamente a função do propiciatório era atender às exigências divinas. Lembre-se, quando Deus descia no seu Shekinah, a lei, o contrato, o pacto estava dentro da arca. Se Deus desce em seu Shekinah, não tem o sangue, o que Deus via a lei. E como o povo era pecador, Deus consumiria o seu povo. Mas Deus visualizava o sangue que atendia às suas exigências, e por isso que Deus não julgava o povo. Então também a Arca da Aliança é chamada também de um lugar de misericórdia. Portanto, irmãos, a imagem da arca, ela responde à pergunta: quem é Deus? Aquele que está entronizado entre os querubins. É absolutamente santo, que não pode ser acessado de qualquer maneira, que ninguém se aproxima dele de qualquer jeito, ao mesmo instante que é um Deus misericordioso, que estabelece um meio diante de sua tremenda santidade, estabelece um meio de se aproximar dele sem serem consumidos. Bom, diante disso, irmãos, o que nos implica é examinar seriamente como nós estamos nos aproximando de Deus. Porque há um desenho tão distorcido, há um entendimento tão vago a respeito de Deus, que a gente entra na presença de Deus com sandália e tudo. A gente não tem a mínima preocupação, reflexão, conscientização de que quando nos aproximamos de Deus, nós estamos nos aproximando daquele que é perfeitamente santo. Não é aquele cara lá de cima, aquele cara que odeia pecado. Então, vamos parar de chamar de intimidade aquilo que na verdade é atrevimento. Você vê pessoas tão íntimas de Deus que são tão atrevidas. Você perde o senso de santidade. Então vamos parar de chamar de intimidade aquilo que é só atrevimento espiritual. E outra coisa, sua santidade, irmãos, ela nos convoca a não transformar o Deus Santo em cúmplice silencioso dos seus desejos. Nós muitas vezes queremos justificar aquilo que fazemos, aquilo que pensamos e aquilo que queremos em Deus, e muitas vezes torná-lo conivente de forma silenciosa conosco. Não faça isso. Não confunda liberdade com irreverência, nem proximidade com falta de temor. A imagem dos querubins deveria chocar o povo. Aquilo era para justamente
chamar a atenção do sacerdote. Na cortina também tinha querubins. E ele deveria saber que ele ia se aproximar de alguém santo. Era preciso temor. Então, qual é a ideia de um Deus hoje aí? Um Deus muito bom, excelente. O Deus que é pregado nas igrejas por aí, é muito bom ser crente. É muito fácil. Não existe coisa melhor neste mundo, a partir do Deus que eles pregam, ser crente. Mas aqui, Ele é um Deus que não tolera pecado. É um Deus que não tolera pecado. Ele é um Deus que confronta. Ele é um Deus que exige arrependimento. Ao contrário do que se diz por aí, que não confronta, que não exige arrependimento. Esse não é o Deus das Escrituras. Veja, como é o culto hoje? Em muitas igrejas, os pecadores chegam tristes e saem alegres, não porque ouviram o Evangelho, mas porque foram enganados. Encontraram um Deus camarada. O sacerdote, ele ia entrar no Santo dos Santos e ele via a imagem de um querubim. Por isso que o Deus que se prega por aí é um ídolo conveniente, fabricado para não ferir a consciência. Portanto, irmãos, diante dessa verdade de que Deus é santo, a Escritura clama: tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Aplique-se na piedade. Você não está lidando com qualquer um. Por isso, irmãos, no culto nós temos que ter o máximo de reverência, o máximo de cuidado com nossas crianças, o máximo de cuidado com os nossos passeios, o máximo de cuidado. Por quê? Porque estamos diante de um Deus santo. Então, tema ao Senhor. Reconheça sua santidade. Agora, não use a santidade de Deus como desculpa para permanecer no pecado longe dele. Veja, entenda que Ele é santo, que não há mancha de pecado nele, não há nada que possa destoar de sua santidade. Tudo nele é santo. Sua palavra é santa, seus atributos são santos, seus planos são santos. Agora, não use isso como desculpa. Por quê? Porque do mesmo jeito e na mesma intensidade, Ele é um Deus também que se revela misericordioso. Então, o que Ele quer? Ele quer que se confesse a verdade inteira. A imagem, irmãos, é para provocar em nós que nós somos pecadores. A imagem do trono de Deus denunciava, apontava a qualquer um que ali se aproximava: você é um pecador e necessita da graça de Deus. Não era lugar de orgulhosos, não era lugar de justiça própria, era o lugar onde pessoas se deparavam com o retrato, com a verdade a respeito de si mesmos. Todavia, isso para não provocar terror e temor, porque o propiciatório mostrava que há também um Deus de misericórdia. E por isso, denuncia, precisamos
de graça. Isto é, aqui, irmãos, temos o Evangelho. Nenhum pecado é profundo demais. Nenhuma culpa é pesada demais para um Deus misericordioso. Do mesmo tamanho de sua santidade e a sua misericórdia. Ele perdoa na mesma intensidade que ele não suporta o pecado. Por isso que todos aqueles que se chegam a Deus não são somente apenas tolerados, mas plenamente perdoados. Mesmo tamanho de sua santidade é o tamanho da sua misericórdia. Mas o texto não para aqui, irmãos. Outras verdades estão também pontuadas aqui, irmãos. Por exemplo, é o caso da mesa dos pães da proposição. Veja o verso número 10 ao verso número 16. Fez também a mesa de madeira de acácia. Tinha um comprimento de 88 centímetros, a largura de 44 centímetros e a altura de 66 centímetros. Revestiu-a de ouro puro e pôs um remate de ouro ao redor. Também lhe fez uma borda ao redor, da largura de 4 dedos, e pôs um remate ao redor da borda. Também fez 4 argolas de ouro e fixou-as nos 4 cantos que estavam nos 4 pés da mesa. Perto da borda estavam as argolas como lugares para os cabos para carregar a mesa. Fez os cabos de madeira de acácia e revestiu-os de ouro, para que a mesa pudesse ser carregada por meio deles. Também fez de ouro puro os utensílios que deveriam estar sobre a mesa, os seus pratos, os seus recipientes para incenso, as suas jarras e as suas taças em que seriam oferecidas as libações. Notem, irmãos, como todo o resto do tabernáculo, essa mesa e os seus utensílios que estavam em cima, como você percebe, eles também eram feitos de ouro. O que acontecia? Como era uma mesa de pães, toda semana os sacerdotes assavam 12 pães, isso provavelmente para representar as 12 tribos de Israel, ou seja, o seu povo. O que eles faziam? No sábado, no dia do Senhor, eles colocavam um pão fresco na mesa, na presença de Deus, que ficava diante ou dentro do tabernáculo, diante do Santo dos Santos, e no fim de semana eles comiam aqueles pães. Nós vamos ver mais detalhes disso quando nós fizermos a exposição de Levítico, que, se Deus permitir, o ano que vem nós iniciaremos. Então esse era o processo. Era uma mesa colocada pães, 12 pães assados, representando as 12 tribos de Israel, que eles colocavam diante do Senhor, e quando fazia a troca no final de semana, eles comiam. O que nós vimos na exposição a respeito dos pães da proposição? O pão, irmãos, ensinava aos israelitas essa forma de troca, de uma forma visível, toda semana sendo trocados e os sacerdotes se alimentando, ensinava que Deus é o provedor. Deus é o provedor. Ele é aquele que fazia brotar o alimento da terra, os grãos que sustentavam o seu povo, e era o alimento daqueles que oficiavam no santuário. Deus sustentava tanto o povo como os seus sacerdotes. Além disso, irmãos, não se esqueçam, porque nas Escrituras há uma relação muito profunda com comida. Você vê, por exemplo, lembre-se do Salmo 23, o Senhor era o meu pastor e deitar-me faz em verdes pastos, e várias verdades. De repente ele se encontra numa mesa, num banquete, comendo, porque comida, bebida,
é simbolicamente descrito para mostrar relação, e no caso, aliança. Nós vimos isso frequentemente em Êxodo, por exemplo, no capítulo 24. Os anciãos de Israel comiam e bebiam na presença do Senhor, ou seja, estavam em comunhão. Então, o pão no tabernáculo, ele proclamava essa mesma realidade. Deus não é somente aquele que sustenta o seu povo, mas se relaciona com ele em comunhão verdadeira. Notem, coisa profunda. Por quê? Porque o pão que cai na mesa do ímpio também é provisão do Senhor, mas não há relacionamento. Para o povo de Deus, não é somente o pão, é a comunhão verdadeira com Deus. Então, a mesa está dizendo o seguinte: quem é Deus? Ele é o Deus que provê fielmente e que se relaciona com o seu povo. Se Deus é provedor, irmãos, devemos encarar, romper com a nossa autossuficiência. Nós gostamos de pensar que o controle é nosso, que tudo é fruto da nossa força, que o meu emprego é fruto da minha competência, que o meu salário é resultado do meu trabalho, que as minhas conquistas, elas resultam simplesmente dos meus planejamentos, simplesmente da minha excelente administração. O Deus provedor acaba com isso. O Deus provedor destrói a autossuficiência. Para quê? Para que você pare de viver como se a sua segurança estivesse no seu salário. Basta Deus trazer uma crise financeira a esse município, acabou seu salário. Basta Deus mover os seus planos, acabou os seus planejamentos. Basta Deus dizer não, acabou a sua competência. O Deus provedor, irmãos, faz o seguinte: ele faz assim: reconheça diariamente que cada recurso, cada oportunidade e cada fôlego vem de mim. Acorde dizendo: quem me sustenta é o Senhor. Vou me levantar, vou trocar de roupa, me alimentar, vou sair para trabalhar, voltar, finalmente descansar, tudo isso conforme a mão bondosa do Senhor. Então, o Deus provedor faz assim: dependa dele, seja grato. Ah, claro, ele também não está dizendo que você vai ser preguiçoso. Lembre-se, o mandamento que diz: lembra-te do dia de sábado, também tem uma lei fixada: 6 dias trabalharás. Deus não está dizendo: fique em casa, seja um preguiçoso, que eu vou mandar codornizes com maná para você. Você vai chegar lá atrás da sua casa, vai dar uma pancada numa rocha, ela vai abrir e vai brotar água. Deus não está dizendo isso. Mas o que Deus está dizendo é: ainda que você trabalhe, seja diligente e disciplinado, você só tem porque eu lhe dou. Você só tem porque eu lhe proporciono. Que fique claro. Então, dependa dele. Confie nele. Confie nele. Dependendo dele. E aí, claro, irmãos, não é somente uma dependência vazia. O pão é o sinal da aliança.
O Deus que está nos alimentando, Ele está nos chamando a uma comunhão real. Por que isso é importante? Porque é o que o mundo quer. Um Deus que socorra, mas que se limite ao socorro. Um Deus que me assista. Um Deus que me cure. Um Deus que quite minhas contas. Resolva todos os meus problemas, mas que Ele não ultrapasse esse limite. Que Ele fique, me assista, mas limite-se a isso. Não. Com o seu povo, Deus não quer somente o pão, Deus quer sentar à mesa. Deus quer estar à mesa com o seu povo. Ele quer comunhão. Ele não quer somente ser o alimento, Ele quer ser a fonte de relacionamento. Ele quer comunhão estreita com o seu povo, não somente do estômago, mas da alma. Ele não quer somente saciar uma fome física, mas uma realidade espiritual presente. Ele quer comunhão íntima. Irmãos, nós vimos na exposição, o problema é que a gente também é como os ímpios. A gente só quer o pão. Quando fala, por exemplo, que o dia do Senhor é o dia inteiro para ser guardado, não é bem assim, Senhor. Eu tenho tantas coisas para fazer. Mas quando vai comer, Ele diz: Senhor, que não nos falte o pão. Deus, eu não quero só o pão, não. Eu não quero só que você coma, encha o seu estômago, eu quero que você preencha a sua alma comigo, de mim. Eu quero isso. E às vezes, irmãos, a gente está tão sedento, pedindo carro, pedindo pão, pedindo veste, pedindo uma boas férias, um bom dinheiro. E a comunhão? E o nosso relacionamento com Deus? É por isso que facilmente, quando chega as férias, a gente coloca o domingo de janeiro para a praia. Então, o Deus que se relaciona chama o seu povo para um relacionamento. Caso contrário, é como os ímpios. E aí, o que é que você quer? Você só quer o pão? Ou o padeiro? Também. Você só quer o alimento, não quer aquele que fornece? Por isso que a gente se escandaliza quando Moisés pede tanto ao Senhor e depois diz: me mostra a tua glória. Aí vocês lembram no texto passado que Moisés passou 40 dias, 40 noites sem comer, para ensinar a Israel que o corpo depende mesmo é do alimento da alma, do relacionamento com Deus. Fisicamente ele não tinha bebido nem tinha comido, mas ele estava obeso, vendo a glória de Deus. Saiu de barriga cheia. Irmãos, lá em casa entraram num período de jejum, eu estou numa crise. O negócio está tão difícil que tem gente lá em casa limpando os pés com tomate, por causa da... Aí elas se juntam, sabe, com as pessoas daqui da cidade, intensificam mais o problema, né? A gente, para se alimentar bem, né? Você faz uma regra, muda o tempero, vocês fisicamente. Que jejum maravilhoso, irmãos. 40 dias e 40 noites ouvindo a voz de Deus e sendo alimentado. Por isso que quando Satanás diz assim: está com fome? Come, Jesus. Sacia a tua fome. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. O Deus provedor, irmãos, ensina que nem só de pão a gente vive. Não adianta armário cheio, geladeira abarrotada, com alma desnutrida.
Por isso o Senhor não quer somente colocar o pão, Ele quer relação. Ele é o Deus que convida à mesa. Por isso todos os domingos na Santa Ceia, não é eu que convido Ele, é Ele que me convida. Ele se assenta e me chama para sentar-se à mesa com Ele. É isso que Ele quer. Não quer somente alimentar, Ele quer relacionamento. Mas também tem mais. O candelabro. Veja o capítulo 37, verso 17 ao 24. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido fez o seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. 6 hastes saíam dos lados do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Na outra haste havia 3 cálices com formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. Assim eram as 6 hastes que saíam do candelabro. Mas no candelabro mesmo havia 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e com suas flores. Havia uma maçaneta sobre 2 hastes que saíam dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saíam dele. Assim se fez com as 6 hastes que saíam do candelabro. As maçanetas e as hastes do candelabro formavam uma só peça com o mesmo. Tudo era de uma só peça, obra batida de ouro puro. Fez também as 7 lâmpadas do candelabro. As suas tesouras de cortar pavios e os seus apagadores eram de ouro puro. Com 34 quilos de ouro puro se fez o candelabro com todos os seus utensílios. Irmãos, vocês já sabem, a função do candelabro era uma função simplesmente, aparentemente simples, de iluminar o tabernáculo. Ora, o que nós vimos no capítulo que antecede, que o santuário ele tinha uma cobertura plena de cortinas. Então imagine, você cobrir um santuário, um local de cortinas, automaticamente o interior seria mergulhado numa escuridão que se dissipa com a luz do candelabro. O texto diz que o fogo era contínuo, noite após noite, e os sacerdotes eram responsáveis de mantê-lo aceso e sempre abastecendo o óleo, que também era preparado especialmente para isso. Então, era uma luz perpétua, contínua, não ocasional, não dependia de ter ou não pessoas. Estava ali o candelabro aceso diante do Santo dos Santos. Por quê, irmãos? Porque justamente o candelabro simboliza a luz santa e perfeita de Deus. Ele é quem dissipa as trevas, é Ele quem esclarece, que traz lucidez ao homem pela sua palavra. Deus ilumina a mente, orienta a vida, revela aquilo que está oculto. Deus é luz, é aquele que vê, que enxerga, e é a luz do seu povo. Além disso, lembre-se, nas pontas e também no decorrer das hastes, haviam botões e flores. Nós vimos na exposição passada, ou seja, na qual nós explicamos os detalhes de cada um desses elementos, o objetivo do candelabro é trazer a representação da árvore da vida. Era uma imagem direta a respeito da árvore da vida que o homem perdeu. Então, Deus não é somente aquele que ilumina o homem, mas Ele é a fonte de vida. Ele não é somente aquele que ilumina o homem, mas nele está a vida que o homem necessita. Então, o que significa? Onde a luz do Senhor brilha,
a luz brilha, a vida floresce. Então, quem é Deus? Segundo o candelabro, Deus é luz e vida. O que significa? Se Ele é luz, Ele odeia tudo que é trevas. Ele diz ao seu povo: abandone as trevas. Nós veremos hoje isso com mais detalhes. O capítulo 38, capítulo 37 é quem é Deus. O capítulo 38 é quem nós somos. Os itens do tabernáculo indicam a parte interna, quem é Deus. Nós vamos para fora, o capítulo 38. E ali nós saberemos quem nós somos. E por isso, se Deus é luz, Ele odeia trevas. Então Ele ordena ao seu povo: abandone as trevas. Veja o argumento de Paulo em Tessalonicenses: não vivam como os filhos das trevas, mas como os filhos da luz. Isto é, não adianta viver de aparências, mantendo as coisas escondidas, vivendo de uma forma escondida. Deus quer que tudo seja trazido à luz da palavra de Deus, para que se permita que Ele revele, que Ele corrija e que Ele transforme. Que você encontre nele tudo aquilo que é capaz de denunciar sua escuridão. Que Ele mostre a você o erro, que Ele corrija, assim como Ele diz: eu sou a fonte de vida. O Deus que tem por aí, irmão, só causa confusão e morte. Deus está dizendo: eu sou a única fonte de vida. Eu sustento todas as coisas. Fora de mim, o homem está morto. Fora de Deus é morte. Você pode abandonar a Deus, sua vida continuar normalmente, seu salário, sua vida continuar perfeitamente, ordinariamente, tudo tranquilo. Mas sem Deus, você está morto, você está perdido. Você só encontra a vida em Deus. E você pode ter tudo. Sem Deus, você está perdido. Lembra de Israel? Diz ao povo, Moisés: eu vou mandar um anjo, eu vou destruir os inimigos, eles vão entrar na terra prometida, eu vou cumprir com minhas promessas feitas aos patriarcas, mas diga: eu não vou subir com eles, porque se eu for, eu vou matar todos. Israel disse: isso é uma má notícia. Isso é uma má notícia. O que adianta uma terra sem Deus? O que adianta o céu sem Cristo? O que adianta conquistar todo esse mundo e não ser conquistado por Cristo? Jesus disse: horrível ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Fora de Deus, irmãos, só é confusão e morte. Por isso que, o que Deus está ensinando ao seu povo? Permaneça na presença dEle, Ele é luz. Alimente-se de sua palavra. Você só vai encontrar vida nele.
Você só vai encontrar o caminho correto nele. Ele é quem vai iluminar, direcionar verdadeiramente. Ele quem tem a luz que lhe guia e a vida que você carece. Por isso, caminhe como quem vive na luz. Caminhe independência desta vida, pois Ele é aquele que dá a vida. E nós muitas vezes, irmãos, os caminhos que traçamos resultam do nosso abandono da luz divina. Nós, muitas vezes, queremos uma vida que destrói neste mundo do que uma vida plena em Deus. Todavia, Deus diz ao seu povo: fora de mim só há confusão e morte. Veja, o mundo luta para se redimir. Política, marxismo, feminismo, gaysismo, tudo isso, irmãos, é uma tentativa do homem encontrar a redenção. Isso está próprio no coração do homem. A história da redenção está impregnada no coração do homem. Vou te dar um exemplo. Preste atenção. Olha para mim. Você que assiste filme, como é que o filme começa? Tudo bem, não é não? Uma história, um enredo perfeito. De repente, caos. Não é assim? E agora? A sociedade colapsou, um cometa caiu, um vírus contaminou. Aí surge uma personagem. Vai ser o quê? O Salvador. Não é não? É aquele cara que vai brigar, é o garoto, o policial, o artista, o inteligente, que vai lutar para redimir a sociedade e trazê-la à ordem. Isso é a história da redenção, sem o homem perceber sendo contada. Mas qual é o foco? É que o homem consegue se salvar. Que a mulher só será mulher de verdade se ela for feminista, se ela tiver com um sovaco cabeludo, se ela tiver enganjada com outra mulher. O que o homem só será homem de verdade se ele for afeminado. Ele vai encontrar a vida, a glória, se ele fala fino, tiver a junta mole, aí ele será um homem de verdade. É isso, irmãos, isso é redenção. O homem, para ser salvo, precisamos da educação. O homem, para esse mundo, para ser melhor, precisa de educação. Tudo isso, irmãos, tentativa de trazer redenção ao homem. E o próprio homem já mostrou que não é capaz disso. Olha as 2 guerras mundiais. Porque Deus diz: fora de mim só há confusão e morte. Por último, o altar do incenso. Fechando, 25 a 29. Fez de madeira de acácia o altar do incenso. Era quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura era de 90 centímetros. Os chifres formavam uma só peça com ele. Revestiu-os de ouro puro, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Pôs também um remate de ouro ao redor. Fez também 2 argolas de ouro e colocou-as debaixo do remate de ambos os lados. Por essas argolas foram passadas os cabos para que se pudesse levar o altar. Fez esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Fez também o óleo sagrado para a unção e o incenso aromático puro, segundo a arte do perfumista. Irmãos, automaticamente, o altar do incenso ele tinha uma função clara de queimar o incenso sagrado, que
o Senhor também ordenou como deveria ser preparado. Então ele ficava imediatamente diante do véu que separava o lugar do Santo dos Santos, ou o santo lugar do Santo dos Santos. De modo que, quando o sacerdote ele iria fazer esse trabalho do incensário, ele estava diante do próprio Deus. Então, lembre-se, ele está, ao queimar os incensos que Deus ordenou que queimasse, ele se deparava, estava de frente ao Santo dos Santos. O que essa fumaça simbolizava? O que essa fumaça simbolizava? A Escritura interpreta como as orações do povo que eram elevadas à presença do Senhor. O salmista, por exemplo, ele faz essa analogia. No Salmo 141, verso 2, ele diz: suba a tua presença a minha oração como incenso. Apocalipse capítulo 8, verso 3, diz que também as orações, elas são como um incenso as orações dos santos. Então, o que Deus está ensinando? Que Deus também ouve a oração do seu povo. O que é que Israel estava aprendendo? Que a oração, irmãos, não era um ritual vazio, mas era um ato real de comunhão com Deus. Antes de entrar, ele tinha que acender o incenso. Como nós nos aproximamos de Deus? Nossas orações. Irmãos, é um tema tão negligenciado por nós. Tão negligenciado. Tem gente que diz assim: presbiteriano não ora. É claro, comparado ao que se faz por aí em termos públicos, a gente está longe. Mas há uma verdade nisso. Há uma verdade. Tem presbiteriano que não ora. E ainda tem ousadia de dizer: isso é coisa de pentecostal. É coisa de crente. É coisa de quem se aproxima de Deus. Então, tem muita gente que sabe falar de Deus, mas não fala com Deus. Não existe relacionamento sem oração. Para com isso. Você que gosta muito de ler Bevick, Roger, Puritanos, Chalbick, Tiacasso, cada nome lindo, né? Nome do meu próximo filho, Diacasso Alves da Silva. E não ora, é só barulho intelectual. É só intelectualismo. Oração é comunhão. É relacionamento. Aí sabe o que é que o Senhor está dizendo? Ore. Ore. Você tem que orar todo dia. Paulo diz: ore sem cessar. Já contei para vocês a história da abadia de Westminster. Conta-se, né? Que os teólogos estavam discutindo o que Paulo quis dizer orar sem cessar. O que ele quis dizer com isso? E se debruçavam, estavam orando, pedindo a Deus iluminação para que Deus guiasse, orientasse. O que Paulo quis dizer com isso? E aí tinha uma mulher que organizava lá, e um dos delegados chega para ela e diz assim: o que é que você entende com orar sem cessar? Aí ela diz assim: quando eu me levanto, eu digo: Senhor, se eu me levantei porque foi o Senhor que me levantou. Se o Senhor me levantou,
Me conduz durante esse dia. Quando eu estou varrendo, eu digo: ó, quanta sujeira, Senhor, na minha casa. Assim é a minha vida, cheia de sujeira. Me limpa. Tomar banho. Ó, Senhor, assim como meu corpo é sujo, preciso tomar um banho. Lava a minha vida, lava a minha alma. É isso que eu entendo por orar sem cessar. Tem gente que entendeu: cesse de orar. Qual foi a última vez que você orou? Ou você só ora no domingo? Se você ora como você canta, você está perdido. Que a gente vê a força como alguns aqui cantam, principalmente os homens. Dá até pena pagar um fonoaudiólogo para esses homens daqui, porque eu fico com pena. Nem escuta a voz direito. Eu acho que esses homens, acho que eles nem falam em casa. Eu acho que ninguém escuta. É tudo por telepatia. Vocês só oram no domingo? Discipline-se, irmãos, a buscar o Senhor diariamente. Porque você está vivendo corandel. Não tinha sacerdote que entrasse ali e não acendesse incenso. Lembre-se, todo dia que você se levanta, você está diante de Deus. Você está vivendo diante de Deus. Então, ore com reverência, confiança. Agradeça nas suas orações, louve, suplique, confesse seus pecados, mostre suas necessidades, interceda pelos santos. Quantos aqui já não teriam morrido se dependesse da sua oração? Quantos? Quantas necessidades aqui não teriam deixado de ser assistidas se fosse por causa, dependesse da sua oração? Aí começa o hipercalvinismo. Mas se Deus quiser, Ele faz. Não depende da minha oração. E se ordinariamente Deus colocou você orando para socorrer o outro? É feita aquela velha história do puritano. Estou indo. Vai passar na floresta? Vou. Leva espingarda. E o cara disse: se Deus decretou que eu vou morrer do ataque do urso. Aí o outro puritano disse: e se Deus decretou que tu vai matar o urso com a espada? Com a espingarda? Deus decretou. Ele não depende das minhas orações. Soberba. O próprio Jesus disse: ora assim. O próprio Jesus orou: Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento. Poderia ter dito: vou orar não. Deus já decretou tudo. Eu vou para a cruz. Por que eu vou orar? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque oração, irmãos, é relacionamento. Cristo andava e orava, ensinava e orava, pregava e orava, curava e orava. Oração, irmãos, não enfraquece, sustenta o seu povo. Bom, diante disso tudo, quem é Deus? Vimos: poderoso, santo, misericordioso, provedor, presente com o seu povo, luz e vida, Deus que ouve, Deus que se relaciona. Era esse Deus, irmãos, que Israel encontrava no tabernáculo. Não Deus que o mundo diz encontrar, negligente, que todo culto ele aceita, que ele é conivente com todo pecado. Eu vi uma reportagem aqui de um blog da cidade. Uma chuva que caiu, se cai uma chuvinha aqui, o povo morre afogado. Lá em Recife é outra história. Aí teve uma cidade aqui que choveu, 2 gotinhas, a água bateu no teto. A descrição
A descrição do vídeo era: as águas estão limpando as ruas para o carnaval. Olha a bondade de Deus sendo argumento para a libertinagem. Eles viram a chuva como algo bondoso para deixar a cidade preparada para a carnalidade. Esse é o Deus do mundo. Esse é o Deus do mundo. Esse é o Deus dos muitos cultos em que as pessoas chegam e não são ofendidas pela pregação fiel da palavra. Esse é o Deus que o homem é quem manda, que não é Senhor, que não é santo. Mas o Deus que Israel encontrava era outro. É o Deus de fato, revelado nas Escrituras. Então, irmãos, óbvio, tudo isso nós encontramos o ápice, que é Cristo. Tudo isso apontando para Cristo. Por quê? Porque quem quer perdão encontra em Cristo. Por mais miserável que seja, quem tem fome é alimentado por Cristo, porque Ele é o alimento. Quem vive nas trevas, Ele é o único capaz de iluminar. Quem ora é ouvido por causa dEle. Então, a gente não precisa ficar distante, nem ficar tentando imaginar outro Deus. Ele nos salva justamente por ser o Deus que Ele é. O Deus que o mundo cria não é capaz de salvá-lo, mas o Deus verdadeiramente sim, porque Ele não é uma caricatura feita pelo homem, mas é uma revelação dele mesmo. É o Deus que se revela. Amém. Ó Deus bendito, obrigado, Senhor, por esse privilégio que temos de ouvir a Tua lei, Senhor. Obrigado pelas verdades que saltam aos nossos ouvidos, pelo ensino, pelas instruções, por nos lembrar, Senhor, de verdades que nós muitas vezes esquecemos e nós adentramos um mundo tão perfeitamente, Senhor, que somos influenciados pelas mentiras que o mundo conta a respeito do Senhor. Mas obrigado, ó Deus, por isso. Obrigado por aprender. Nos edifica e nos estimula, nos alimenta a vivermos de fato, Senhor, com base nessas verdades. Em nome de Cristo. Amém.